né? Daqui a pouco vou ver se... antes de mais nada, eu vou pedir para você... Não, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá bom. Vamos começar hoje a nossa live e eu queria dizer para você que é uma honra poder estar aqui mais uma vez orando pela sua família. Nós queremos fazer uma oração profética hoje. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que a sua família será abençoada. Eu citei um filme muito bom, que é um desenho, na verdade, antigo, talvez você conheça, que se chama Os Incríveis. E nesse filme dos Incríveis, fala a respeito de uma família que tem superpoderes, mas estavam coagidas, vivendo a sua rotina normalmente, até que em dado momento chega um vilão chamado Síndrome. E esse Síndrome começa a colocar pânico na cidade e eles passam a usar os seus superpoderes para combater o Síndrome. E o que isso significa? Que eu acredito que quem escreveu esse filme até é cristão, nós temos uma família poderosa em Deus também para combater síndromes, para combater traumas, para combater doenças, enfermidades e para servir com propósito. Então a sua família nasceu para servir com um propósito. Eu creio que os teus filhos são filhos que são flechas na tua aljava que o Senhor te deu para serem lançados. E nós queremos, mais do que tudo, ter famílias poderosas em Deus, assim como tiveram muitos dos apóstolos. Felipe, a Bíblia vai dizer que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. E o que isso significa? Que elas eram muito novas, mas desde muito novas já eram usadas por Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida, a tua casa vai ser usada por Deus, e os teus filhos, independente da idade, desde muito novos, também, assim como as filhas de Felipe profetizavam, vão ser usados por Deus. Sabe, a Bíblia diz que os vossos filhos e filhas profetizarão. Então, os nossos filhos, nós não podemos rebaixá-los e nem achar que não é o tempo. Às vezes a gente acha que nas crianças vai habitar, ou quem vai conduzi-los é um Espírito Santo menor. Não, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o Espírito Santo que habita em você e nos teus filhos. Um Espírito Santo que tem poder para fazer infinitamente mais e algo muito maior do que aquilo que você sonha, pensa ou imagina. A nossa live tem um objetivo: levantar as nossas famílias de maneira profética, para que as nossas famílias se posicionem. Eu quero orar pela sua família, para que haja cura, restauração, reconciliação, para que o Senhor venha com a sua mão trazer proteção, dar saúde para cada um que mora dentro da tua casa. Então fica comigo aqui, porque nós queremos ter famílias fortes. Nós não queremos ser como Noé, que ganhou a sua família, mas perdeu o mundo. Não queremos ser como Davi, que ganhou o mundo, mas perdeu a sua família. Nós ganharemos as nossas famílias e ganharemos o mundo. Mas precisamos entender sobre o que é família. Eu quero trazer 4 características do que é uma família incrível. Lembra do filme que eu citei, Os Incríveis? Então fica comigo, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo, envia para mais pessoas. Sabe aquela família que você conhece que precisa de oração, aquela pessoa que está passando por uma tribulação, uma dificuldade nesse momento dentro da sua casa? Ela precisa dessa oração, ela precisa ouvir essa palavra sobre o que é uma família forte, o que é uma família firmada na rocha, o que é uma família que a presença de Deus habita, que o Espírito Santo conduz. Uma família não é um quartel-general, onde os filhos são militares, não é um negócio, onde você está tratando ali como funcionários os teus filhos, mas a família é aquilo que Deus estabeleceu e que Satanás tem se levantado, tem jogado setas, tem lutado contra, porque sabe que é o padrão de Deus e aquilo que Deus colocou na terra para replicar quem ele é. Então a família traz, por exemplo, em Efésios 5, quando você lê a carta de Paulo, uma revelação tremenda de Cristo e a igreja, né, de Cristo e a sua noiva. Ali traz essa comparação, mostrando que Cristo é o cabeça, mostrando o porquê estamos aqui. Então a família é algo tão lindo, tão extraordinário, e justamente é nesse lugar que muitas vezes nós temos maiores problemas. E nós queremos levantar famílias geracionais que deixam legado, que levantam os seus filhos como homens de Deus. E eu quero declarar sobre a tua casa: se levantam profetas, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, homens e mulheres de Deus que vão fazer a diferença nesse mundo. Quando você lê Hebreus capítulo 12, né, o versículo 11 fala de fé
e depois fala da galeria dos heróis da fé, vai falar que fé é aquilo que não vemos, aquilo que cremos, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus, que Deus ele recompensa aqueles que o buscam, vai falar de vários personagens da Bíblia. No final do capítulo 11, vai falar do que eles sofreram esperando uma promessa, mas que essa promessa estava guardada para os que vinham após. Quem são os que venham após? Eu e você recebemos uma promessa de Deus porque homens e mulheres lá atrás batalharam. E hoje nós vamos nos levantar. Levanta a tua cabeça, te posiciona. Sai da tua zona de conforto. Se você vencer, quem vence com você? Então seja vitorioso. Faça algo que vai tirar a tua família do lugar que ela está. Odeie a miséria, odeie a doença, odeie a enfermidade, odeie Satanás e queira o reino de Deus na tua vida e queira o Espírito Santo dirigindo e conduzindo a tua família. Quando você olha para Hebreus capítulo 12, depois de ver tudo que os heróis da fé fizeram, aí tem algo maravilhoso, tem algo extraordinário que eu quero compartilhar contigo. Presta atenção, porque no versículo 1 vai dizer assim, que nós... estamos rodeados de grandes nuvens de testemunhas. E essas testemunhas estão justamente se referindo a esses homens e mulheres de Deus que vieram antes e deram a sua vida e entregaram o seu sangue para que nós pudéssemos ter uma mensagem e receber Cristo. E vai dizer que, apesar de estarmos rodeados de grande nuvem de testemunhas que torcem por nós, também temos pesos, distrações e pecados que às vezes nos atrapalham, mas que nós devemos correr a corrida que foi proposta e olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que são esses pesos e esses pecados? Pecado você sabe o que é, eu não preciso nem falar para você o que é pecado, você já sabe, decor. Inclusive muitas vezes nós temos a facilidade de apontar pecados. Agora, pesos são distrações que não são pecados, mas que impedem de correr uma boa corrida. Amanhã eu vou correr, amanhã de manhã cedo eu vou acordar, vou correr numa competição, e não é pecado eu comer demais, não é pecado eu ir vestido de moletom, por exemplo, e de sapato social, não é errado, mas vai me atrapalhar na minha corrida, eu não vou conseguir correr tão bem. E quando fala de pesos, está falando de algo que não é pecado, mas te afasta daquilo que Deus tem para você, te afasta daquilo que Deus quer para a tua vida. Sabe, se você é jovem, muitas vezes nós estamos fazendo tantas perguntas erradas. Uma pergunta tão tola é você querer saber até onde você pode ir. Quanto eu posso beber de bebida alcoólica? Qual filme que eu posso assistir? E até onde eu posso ir com a minha namorada? Sabe, são todas perguntas que te colocam no limite do pecado. Quanto mais próximo do pecado eu posso estar. E esta pergunta é tola e é a pergunta errada, porque a pergunta certa a se fazer é: o quão santo eu consigo ser? O quão separado eu consigo estar? O quão consagrado a Deus eu posso alcançar estar? Então a gente faz a pergunta errada. E Hebreus 12 fala dessa fé geracional de homens que vieram depois, e hoje nós não podemos nos distrair para alcançar aquilo que Deus tem. Então vamos lá. Antes de orar contigo, 4 características de uma família incrível. A tua família é incrível. Primeira coisa, famílias incríveis, elas sabem se divertir e brincar. Sabe, os teus filhos precisam disso. As pessoas não vão lembrar do que você disse, mas elas com certeza vão lembrar da maneira como você fez elas se sentirem. Então a gente às vezes quer ensinar demais. E sabe o que grava na mente de uma criança? O fato de você brincar, o fato de você se divertir, o fato de você sorrir com essa criança. Sabe qual é a melhor imagem que um pai pode dar para um filho? Sabe qual é o melhor presente que um pai pode dar para um filho? É a maneira como ele trata a sua mãe. Quando um pai demonstra amor pela mãe dos filhos, ele está criando na sua casa uma casa com estabilidade, segurança e paz no coração dos filhos. Eu quero falar com o marido, eu quero falar com a esposa, eu quero compartilhar a palavra de Deus, eu quero ler o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu vou confrontar você hoje. Se você tem coragem, então fica na live. Se você não tem coragem, pode sair. Mas se você tem coragem de ser confrontado, se você tem coragem de ouvir verdades, se você tem coragem de mudar e se você quer melhorar, então isso aqui vai trazer diferença e vai fazer diferença na tua vida. Eu vou confrontar você hoje. Sabe, a Bíblia diz que os nossos filhos são herança. E nós precisamos entender e como devemos cuidar
da herança que o Senhor nos deu. Agora nós estamos numa geração que cada vez mais eles dizem que nós não devemos ter muitos filhos, e você ouve cada frase satânica, uma pior que a outra, do tipo: filho dá muito gasto, filho dá muito prejuízo, filhos demais não é bom. Sabe o que a Bíblia diz? Que o fruto do ventre é o galardão do Senhor. É como se você estivesse dizendo: a herança do Senhor não é boa. O que o Senhor tem para mim não é bom. O que o Senhor está me dando como recompensa e presente, eu não quero. Então você está dizendo que algo que Deus tem para você não é bom. E aí você tem medo, porque o mundo imputa em nós um medo de criarmos uma boa família, de criarmos bons filhos, né? E quando você estuda mais a fundo, você vai ver, por exemplo, que os islâmicos, um homem tem 14 filhos, tem mais de uma esposa, uma mulher tem 7 filhos. E eles estão crescendo, dominando a Europa e se expandindo, e pode ficar assustado com essa notícia, mas o islamismo está crescendo mais que o cristianismo nos últimos anos, na última década. Isso é loucura! Por quê? Porque cristãos que são medrosos não querem ter filhos. Cristãos que não têm coragem de colocar e bater no peito e dizer: eu posso criar o meu filho e eu vou fazer do meu filho uma boa liderança para governar esse mundo, e eu sei quem eu sou, e porque eu sei quem eu sou, eu sei que os meus filhos podem fazer a diferença com a criação que eu vou dar. Então os teus filhos, eles querem a presença, eles querem algo que não é valor em dinheiro, monetário. Eles querem algo que você pode dar apenas com o teu tempo. Fizeram uma pesquisa e perguntaram para centenas de crianças o que elas mais gostavam de fazer com as suas famílias. E sabe o que elas responderam? Primeira resposta de que uma criança gosta de fazer com a sua família: jogos de mesa. A criança gosta de sentar à mesa e jogar jogos de mesa. Segunda coisa, ir no parquinho. As crianças responderam, a grande maioria, que o que elas mais gostavam de fazer com os seus pais era ir no parquinho. E a terceira coisa que mais responderam foi ir para a praia. Em todas essas respostas tem um fator em comum, que é: eu estou com os meus pais, eles estão dando tempo para mim. E não envolve dinheiro. Então, famílias incríveis, número 1, se diverte. Número 2, famílias incríveis são como um jardim aonde nós precisamos cuidar, aonde nós precisamos plantar, regar, aonde nós precisamos estar por perto. A Bíblia vai dizer sobre Jesus que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, em conhecimento. Jesus crescia de maneira intelectual, em sabedoria, de maneira física, porque ele crescia em estatura, ele crescia de maneira espiritual, em graça, e de maneira social, porque diz que ele fazia isso diante de Deus e diante dos homens. O que isso significa? Que nós precisamos regar a nossa família para crescer em todas as áreas da mesma maneira que Jesus cresceu em todas as áreas. Então isso pode servir de um alerta para você poder olhar um pouquinho para dentro de você ou para dentro da sua casa e para sua família e pensar: em que área dessas 4 áreas que eu citei aqui, né, física, espiritual, intelectual e social, que está faltando um crescimento, né? Em que área? Nós vamos orar sobre isso. Você pode, enquanto você ouve, também deixar o seu comentário aqui. Eu quero que você comente algo, uma frase que eu vou compartilhar contigo agora, e que é profunda, né? Sabia que a maioria dos teus problemas de adulto vem daquilo que você não aprendeu da maneira correta quando era criança? Você é um adulto reflexo da criança que você aprendeu a ser. Sabe, eu sou psicanalista, e como psicanalista a gente estuda o inconsciente. O inconsciente é algo que toma grande parte, a maioria das tuas decisões. Um exemplo bem prático para você entender: quando você dirige, se você é uma pessoa que costuma andar de carro, você não pensa sobre como que você vai trocar as marchas, quando que você vai frear, quando que você vai apertar a embreagem, quando que você vai apertar o acelerador, porque isso é automático, já está no teu inconsciente, você somente faz. Você anda de carro, dirige, canta uma música, escuta um podcast, conversa com a pessoa que está do lado, e essas coisas são automáticas, são inconscientes. Então a maioria das tuas decisões vem do teu inconsciente, e o teu inconsciente é formado em grande parte quando você é criança, quando você é pequeno, quando você está crescendo. E aí é que nós precisamos entender quem nós estamos formando, né, como filhos agora. Na psicanálise você aprende, por exemplo, que
Uma criança, quando ela está aprendendo, que nem a minha filha agora, a desfraldar, e os pais eles são extremamente rigorosos, e eles falam para a criança, brigam com ela, e falam de maneira dura, olha, você tem que usar o pinico, você tem que usar o pinico. Isso causa um trauma. E eu não estou falando que os pais não devem corrigir, eu estou falando a maneira e a intensidade como um pai corrige um filho, causa no seu inconsciente uma personalidade que ele vai refletir no futuro quando for mais velho. Então, se você for rigoroso demais, rígido demais, provavelmente teu filho vai ser perfeccionista demais, talvez ele seja organizado ao extremo de maneira prejudicial para a sua vida, ele não vai querer correr riscos. Então tudo isso nós estamos tratando hoje com os nossos filhos na nossa casa, na maneira como nós nos comportamos. Marido e esposa, eu vou confrontar vocês com a palavra de Deus. Eu quero ler a Bíblia, eu quero orar pela tua casa, eu quero orar pelos teus filhos, eu quero declarar Salmo 127 sobre a tua família, mas eu quero que você me acompanhe, eu quero que você fique aqui. Então, primeira coisa de uma família incrível é: uma família incrível se diverte. Segunda coisa de uma família incrível é que eles crescem como um jardim, eles precisam florescer, eles se protegem. Famílias incríveis são como um jardim. Vamos ver que oração. Ainda temos mais um tempo, já vamos orar. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Deus abençoe Murilo, Deus abençoe Inês, Deus abençoe Tayara, Deus abençoe a irmã Darlene, Deus abençoe o irmão Enéas, você que está assistindo. Se quiser deixar seu comentário, já deixando seu pedido de oração, eu quero ler versículos da Bíblia contigo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 diz assim, e aqui está falando sobre exemplo. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração e você ensinará aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. Então, aqui está falando dessa palavra de Deus que você vai ensinar para todo o tempo, em todo momento. E aí, diz assim Efésios 6:4, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na admoestação do Senhor, e na doutrina e na admoestação do Senhor. Então a palavra de Deus é extremamente importante. Sabe que eu quero compartilhar algo com você que é bem importante para que você não faça, e eu vejo acontecer muito. Isso pode acontecer da esposa para com o marido, do marido para com a esposa, ou inclusive às vezes dos pais com os filhos. Isso é algo que, como eu falei, fica um trauma na cabeça da criança para quando ela cresce, que é a comparação. Não compare o teu marido, não compare a tua esposa, não compare os teus filhos. Sabe, às vezes é de maneira quase que sem querer. Às vezes é de uma maneira tão sutil e você nem percebe o que está fazendo. Porque talvez você não compara assim de dizer, olha, você é ruim, você olha para o seu marido e fala, você é ruim, mas aquele cara é bom. Cara, é loucura fazer isso. Ou com a tua esposa, não, porque... Mas às vezes o fato de você elogiar mais alguém de fora da tua casa do que o quanto você elogia alguém de dentro da tua casa, você está fazendo uma comparação mesmo que às vezes inconsciente, que está causando traumas e afastando o teu relacionamento com a tua esposa, teu marido, os teus filhos. Então nós não podemos deixar os nossos filhos crescer diante de comparação. Viu como ele faz bem e você não faz? Não faça isso. Não faça isso. Primeiro que as crianças, elas são diferentes em personalidade, em habilidades físicas e intelectuais, inclusive em dons espirituais. Então, às vezes tem uma criança que faz bem algo que a tua criança não faz e não tem problema nenhum. Agora, se você fizer isso, causa um trauma. E se você fizer isso num casamento, é gravíssimo. Eu já vi uma pessoa dizendo, ele é pastor, e dizendo para o seu marido, como eu queria que você fosse como ele. Você acha que uma mulher que está tentando ganhar o seu marido para Jesus, falando para o seu marido uma atrocidade dessas, ela está atraindo o seu marido para perto de Jesus e da igreja ou afastando? Eu acredito que afastando. Então você tem que cuidar muito bem com as tuas palavras para não atrair e não permitir que comparações aconteçam. Cada pessoa é única e você está com essa pessoa e casou com essa pessoa porque você ama essa pessoa. E agora não vem com balela de dizer que não ama mais, que talvez você está aí num momento que você não esteja apaixonado. Mas o amor continua aí porque você disse que ia ser fiel e ia continuar, mesmo na pobreza, mesmo nos tempos difíceis, mesmo nos tempos de enfermidade, mesmo quando tudo não estivesse andando bem como no início.
Então continua aí, permanece aí, seja forte, seja firme e faz com que o teu casamento dê certo. Levanta a tua cabeça e vai para cima, e vai para frente, e avança, porque vocês são uma família poderosa em Deus, e Deus está restaurando agora e resgatando o coração de vocês, para que vocês possam viver aquilo que Deus tem como plenitude de vida. Amém? Então, uma família precisa crescer como um jardim. Número 3, famílias incríveis se protegem. E essa é a proteção. Proteção de comparações, proteção de mudanças que vão acontecer, proteger os teus filhos de ideias daninhas, principalmente quando eles chegam na fase da adolescência, os amigos que estão oferecendo não só ideias daninhas, mas às vezes algumas ervas daninhas também, coisas que vão assistir na televisão, a puberdade acontecendo, coisas que eles vão ouvir fora de casa, muitas vezes querer dar atenção mais para quem está fora de casa do que para quem está dentro da casa, e nessa hora você vai precisar proteger e prover para os teus filhos, protegê-los da rejeição. E sabe, algo que é importante demais? Permitir que os teus filhos sofram. Deixar que eles passem por tribulações. Saber que você está do lado, saber que você está presente, saber que eles podem contar com você, mas também permitir que eles se frustrem. Sabe por quê? A Bíblia diz: cai 7 vezes e levanta. Quando os teus filhos, eles veem em você alguém que se levanta, é muito mais importante do que quando eles veem alguém que cai. Porque você vai cair, mas o maior exemplo é de alguém que não desiste, que não se frustra, que não vai para trás, que busca ajuda em Deus, que busca os conselhos em pessoas certas, e isso tudo pode ter certeza. Eles estão observando, eles estão olhando. E número 4, então famílias incríveis, elas se divertem, elas brincam, famílias incríveis são como o jardim, precisam ser cuidadas e regadas, famílias incríveis se protegem, e 4 e último para nós orarmos, famílias incríveis servem a Deus e aos demais. Toda família incrível precisa servir a Deus junto. Atos capítulo 10, versículo 2 diz que ele e toda a família eram piedosos e tementes a Deus e davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Aqui está falando de Cornélio, aqui está falando de Pedro quando vai a uma casa onde a família era piedosa. Vai falar, quando Paulo também estava na prisão, que o homem guarda daquela prisão queria a salvação da sua família. Josué, capítulo 24, vai dizer que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então tome posse dessa palavra e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é maravilhoso? Que quando o Senhor Jesus ele encontra um endemoniado gadareno e ele expulsa todos os demônios, ele diz assim: deixa-me ir contigo, eu quero te servir. E Jesus fala: não. Ué, não é o mais importante? Seguir Jesus? Jesus fala: não. Vá até a tua família e conte aquilo que eu fiz. E eu acredito, na minha cabeça, que naquele momento, em Gadara, aconteceu um avivamento. Quando ele começou a falar para sua família, eles viram o tamanho milagre de um homem abandonado, esquecido, que ninguém mais ligava, ninguém mais dava mínima, ninguém achava que dava jeito, que não tinha solução mais à sua doença e vida, a ponto de acorrentarem ele dentro de um cemitério, como se já estivesse morto, um homem que se cortava todo o corpo com cacos de vidro, que se machucava de tantos demônios que ele havia sido possesso, agora está liberto, está são, está bem, voltou ao normal, está vestido, tem um encontro com Jesus, está lúcido. E Jesus fala: agora vai para a tua família e conta o que eu fiz. Comece a contar para os teus familiares e para a tua casa o que Jesus fez na tua vida. Comece a permitir que Jesus trabalhe através da tua vida no teu marido. Comece a permitir que Jesus trabalhe através da tua vida, na vida da tua esposa, dos teus filhos. Escolha isso. Sabe, eu quero orar Salmo 127 com você. Eu vou abrir aqui a Bíblia. Em Salmo 127 nós vamos orar pelas nossas famílias. Eu falei que eu ia confrontar. E eu separei aqui, e antes de terminar, eu só vou ler 2 versículos para confrontar. Você que está assistindo, você que é marido, você que é esposa, se você tem coragem, escuta isso. Se você tem coragem de ser confrontado, escuta o que a Bíblia vai dizer. Primeiro, as mulheres. Diz assim: da mesma forma, esposa, sujeite-se à autoridade do seu marido, assim, mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra, seja conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Eu não vou repetir, mas eu vou parafrasear o que eu acabei de ler. A palavra está dizendo que você, mulher, se quiser ganhar o teu marido, fique de boca fechada.
A palavra está dizendo que se você quiser ganhar o teu marido é pela conduta e não por palavras. Ainda que ele não sirva, diz aqui, ainda que ele não obedeça a palavra, será conquistado pela tua conduta sem palavra alguma. Às vezes a mulher fala. Eu sei que é normal da mulher falar mais que o homem, isso é até biológico, mas aqui está dizendo que se você quiser ganhar o teu marido para Jesus, não é pelo muito falar que vai ser ouvido. Sabe, tem uma frase que é bem famosa que diz: pregue a palavra se for pregue a Bíblia e se for necessário use palavras. Então pela tua conduta, tem até uma piada que fala que a mulher fez um jejum de palavras e o marido foi e disse assim: se Deus fez a minha mulher ficar quieta, então é porque ele é bom mesmo, e se converteu. Então aqui está dizendo, é uma instrução, e para os maridos essa aqui é pesada demais. 1 Pedro capítulo 3, eu li o versículo 1 até o 3, agora eu vou ler o versículo 7. Olha o que diz, instrução para os maridos. Pedro escreve: da mesma forma, vocês maridos honrem as suas esposas, sejam compreensíveis no convívio com ela, pois ela ainda é mais frágil que vocês. Ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Aqui diz assim: sejam compreensíveis no convívio com ela. O que isso significa? Em outras traduções, vai dizer nos afazeres domésticos. Aqui está dizendo, você tem que ajudar a tua esposa nos afazeres domésticos. Ela é mais frágil, ela precisa de ajuda e você vai ter que ajudar ela a lavar a louça. Vai ter que ajudar ela a estender a roupa. Vai ter que ajudar ela tirando o lixo para fora. Isso já é coisa de homem, né? Não precisa nem falar. Mas aqui vem a pedrada. Olha só o que diz. Tratem-de de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Se você não entendeu, eu vou repetir. Aqui está dizendo que se você não tratar a tua esposa bem, o céu se fecha. Que se você não tratar a tua esposa com carinho, com amor, como pessoa mais frágil, ajudando os afazeres domésticos, Deus não responde. Então você está lá batalhando, trabalhando e pergunta-se: por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que eu não consigo ir para frente? Por que eu estou dando ré? Por que eu não consigo lucrar? Por que as vendas não consigo fechar? Por que a minha empresa não prospera? Por que o meu patrão não aumenta o meu salário? Por que não abre-se uma porta melhor de emprego para mim? E aí você não percebe que o céu está fechado e as tuas orações não vão ser respondidas por causa da maneira como você está tratando a sua esposa. Será que Deus ama os casais e as mulheres? Está na Bíblia, eu falei, eu ia confrontar uma pedrada, receba. E você decide se você quer ou não mudar, se você quer ou não agir de maneira diferente. Amém? Vamos orar pelas nossas famílias? Eu quero orar pela sua família. Eu estou lendo ali, amém, glória a Deus, recebo essa palavra, é forte, oh glória. Deus abençoe Eliezer, Deus abençoe Enéas, Deus abençoe minha esposa Sara, te amo. Agora eu quero ler Salmo 127 para nós orarmos esse salmo sobre as nossas famílias, nossas casas. Se você está me ouvindo, fica comigo, faz essa oração, porque o mais importante de toda essa live é esse momento, o momento que nós vamos orar pelas nossas casas. Nós estamos precisando disso, nós queremos a bênção de Deus, não queremos? Salmo 127 diz: eis que os filhos são herança do Senhor e fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os inimigos à porta. Primeiro, Senhor, nós oramos pelo destino dos nossos filhos. Filhos que serão lançados com um alvo, com um propósito, com um destino, de famílias proféticas que te servem. Aquele que está ouvindo agora, Deus, eu oro pelos seus filhos, que haja, Senhor, um coração em chamas, com paixão, queimando ardentemente por ti, ansiosamente esperando a tua volta e querendo te servir e amando e meditando na tua palavra. Filhos que obedecem os seus pais, filhos que trazem amor para dentro dos seus lares, filhos que trarão orgulho aos seus pais no que fizerem, filhos, Senhor, que serão obedientes e carregarão, Senhor, a tua unção. Senhor, nós oramos também para que os pais sejam aperfeiçoados para preparar essas flechas, para que possam polir essas flechas, que não sejam flechas com farpas, mas flechas, Senhor, que vão alcançar o seu destino, ir mais longe possível. Prepara os pais para admoestar, para poder instruir, para poder redarguir, para poder
levar essas crianças e os seus filhos para mais perto de Ti. Prepara o nosso coração. Nós oramos como os pais, sabe? Coloca a mão na tua cabeça e diga: Senhor, abençoa a minha mente para dar a melhor educação possível e instruir os meus filhos nos Teus caminhos. Senhor, nós guardamos essas famílias agora, assim como a Tua palavra que nós lemos agora diz, na aljava, nós guardamos para o momento certo, nós guardamos antes de serem lançados, nós pedimos a Tua ajuda e a Tua proteção sobre os nossos filhos. Livra o Senhor de toda seta maligna, de toda armadilha de Satanás, e deixe, Senhor, debaixo das Tuas asas, protegidos, blindados, seguros em Ti, em nome de Jesus. Eu quero declarar: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amanhã, 10h30, live profética, vamos orar novamente. Eu tenho uma palavra que eu quero compartilhar com você. E nós temos 5 lives sobre família, são 5 dias, uma campanha aqui para orar sobre as famílias. Oramos ontem, oramos hoje, amanhã nós continuamos. Deus abençoe, um bom descanso para você, em nome de Jesus.